Vamos testar. A gente levou para nossa fábrica, colocamos o painel na horizontal e começamos a colocar saco de cimento em cima. Fizemos apoio de 1,5 m com um cavalete lá que a gente tinha na fábrica. Vamos fazer um ensaio empírico, né? Coloquei um saco de cimento e medi deformação. Coloquei segundo saco de cimento, medi deformação, nada. Coloquei 4, 5, 6, 7, 8 sacos de cimento. Num vão de 1,5 m e não teve deformação nenhuma. Família Max Crio, família Construção Seco do Brasil, mais um episódio do Max Cash Histórias direto do Enix. Aqui para vocês ver agora uma coisa diferente, em vez de falar com nossos montadores queridos que a gente sempre faz, hoje a gente vai falar de uma novidade que eu vi aqui na feira e foi muito legal. Eu fui lá no stand deles e achei muito interessante. Eles vieram aqui para contar como é que funciona essa parte do painel. Então, põe na câmera aberta aí, mostrar aqui o pessoal da... Deixa eu ver aqui para mim não esquecer o nome da fábrica. Lightwall. É isso aí, muito bom. Ele vai explicar agora, antes vamos se apresentar primeiro, que é mais importante, né? Como que é seu nome? Marcos Fernando. Marcos Fernando. Marcos Araújo. Outro Marcos. Isso aí. Aqui vai mudar agora, do Amir Schwartz. Agora mudou. Não, fala de novo aqui pertinho. Amir Schwartz. Que nome bonito danado, hein, cara? Muita gente acha, pior que eu sou muito elogiado, é muito difícil, né? Que eu demorei muito pra aprender, é a primeira coisa. Amir E segundo, tem que soletrar sempre, né? Não tem jeito. Não, vai. Se for em algum lugar que a pessoa tem que anotar seu nome, você vai ter que soletrar. Sempre. Tá bom. Então, assim, ó. Antes de tudo, porque é melhor para aprender a audiência, que é melhor, vamos apresentar esse produto aqui primeiro, depois a gente vai falando sobre a empresa, tá? Que eu acho bem legal. Tá bom. O pessoal tá vendo aí na tela esse produto que eu vi lá no stand de vocês. Explica para mim o que tem nele. Vamos lá. Anderson, é um painel de concreto leve à base de EPS, tá? EPS é conhecido aí como isopor, tá no mercado. Então é um painel aí que compõe concreto leve e pode ser revestido com chapas cimentícias também. Tá bom. Só explicando, esse concreto aqui é nata de concreto normal, concreto comum. Nata de concreto, cimento, água e EPS, com aditivos também. Não leva areia, não leva brita, nada disso. Legal. Legal saber. Beleza. E do lado de fora tem essas chapas cimentícias daqui. Isso. Pode ter chapas cimentícias ou não, tá? Tá bom. Beleza. Então explica a condição para ter chapa cimentícia primeiro. Perfeito, vamos lá. A gente tem 3 tipos de painel. Tem o painel SP, que é o painel sem placa, o painel 1P e o painel 2P. Tá. Com calma. SP é o primeiro que sem placa. Se é sem placa. 1P é com uma placa e 2P, 2 placas. Bem simples. Sim, agora eu entendi. Bem didático, tá? 1P, uma placa, 2P, 2 placas. Onde é que se aplica o painel SP? Toda situação de vedação, tanto interna como externa, onde a gente vai revestir o painel, colocar uma pintura, uma textura, um revestimento cerâmico, a gente recomenda a utilização do painel SP. Tá? Então a gente faz a montagem, o painel SP ele é somente concreto leve. Sim, Tá? Não tem as chapas cimentícias, não. O concreto leve que você diz, ele já é composto pelo isopor. Quando você fala concreto Isso. leve, já é essa mistura aí, Tá exatamente. Bom. Tá. Aí o painel SP ele é composto somente por concreto leve, revestido, tá? Isso. Sempre revestido. O painel 1P, Sempre revestido que você falou o quê? revestido com pintura, textura, não, isso. empresa. Não. O acabamento final Na parede. do processo da empresa, da vedação. construtora. Tá Isso. bom. Antes de você continuar, quando ele tá sem o revestimento, aí esse acabamento aqui, que ele fica nesse friso, né? Pra quem tá vendo aí na tela, ele fica um friso. Imagine que seja sem a chapa cimentícia, né? Você tá vendo aqui essa ondulaçãozinha. Esse acabamento aqui, você faz dele com o quê? Então, o assentamento entre painéis, em qualquer um desses tipos de painéis, tá? SP, 1P e 2P, ele é feito com argamassa C3. Tá. A gente assenta o painel com argamassa C3. Tá. No caso dos painéis que vão ser revestidos, a gente utiliza uma tela de fibra de vidro e uma argamassa base coat nessa junta. Tá. Então, quando vai revestir, você coloca Isso. o revestimento pela obra, tela e base coat. Isso. Aí se aproxima do steel frame, tá? Isso. Beleza. Um processo um pouco parecido, né? Varia só o tipo de material que é utilizado. Tá bom. E vocês têm algum estudo, alguma coisa, ou tem alguma contraindicação de usar massa cimentícia única nisso aqui? Tudo isso é questão de desenvolvimento e melhoramento do processo, tá? Hoje Tá. nosso produto está normatizado Tá. e todo o processo que foi feito no Lightwall até hoje foi com esse material Com de base tela coat. e base coat. Entendi. Mas a gente está sempre em desenvolvimento, o produto está sempre buscando novas soluções e a massa única é uma delas, é um modelo que a gente tem buscado aí também junto, mas requer vários ensaios, acompanhamento a longo Entendi. prazo, até a gente validar isso aí de fato e colocar para rodar nas nossas obras. Entendi. Beleza. Então agora a gente parte pro painel 1P, certo? Isso. No painel 1P, a placa cimentícia fica apenas em um lado, uma face do painel.
E aí a gente utiliza essa placa cimentícia como aparente em um dos lados. Aí a chapa cimentícia vira fachada, Ou digamos. fachada ou interna, a face que fica aparente. Entendi. Pode ser uma parede interna também, onde uma face é aparente e a outra vai ser revestida. Tá bom. Tá? O conceito de um P basicamente é esse. Tá? Beleza. E o painel 2P, ele pode ser utilizado na situação onde as duas faces do painel vão ficar aparentes. Ele é bastante utilizado também em situações de acústica mais elevada, tá? A atenuação acústica do painel 2P, ele é mais elevado do que imagino. os outros sistemas, os outros painéis. E também a aplicação de painéis para piso, laje de coberta, piso. Esse painel, inclusive, para piso, se tiver um apoio de até 1,5 m, ele consegue ter uma sobrecarga de 500 kg por metro quadrado. Tá bom. Antes de entrar nessa parte do piso, que eu quero separar os assuntos para o pessoal entender bem, essa parte aqui, quando vai cimentícia, como que fica essa questão do tratamento dessa junta aqui? Quando vai Se para for cimentícia? aparente, tá? Se o painel for ficar aparente, tá? A placa cimentícia ficar aparente, a gente utiliza na fachada um selante à base de PU, Tá. tá? Aqui na junta. Na junta, isso. Tá bom. A Então- placa cimentícia fica aparente, totalmente aparente, e na junta a gente utiliza um selante Tá, PU. então AC3 para colar ele, Isso. para fazer a junção e junta PU aqui, Isso. para colocar. Se a pessoa não quiser a junta, você indica esse produto ou não? Tem como... Não, eu Aí ele quero vai colocar isso aqui, revestir. mas eu quero revestir de qualquer forma. Não, se ele for revestir, é o processo anterior. Você vai colocar tela e base coat. Também se aplica para o painel com tela, com placa, né? Entendi. Então, se a pessoa quiser revestir, não usa cimentícia do lado de fora ou do Não. lado que ele for O revestir? painel sem placa já atende isso aí. Entendi. É suficiente. E se num caso, né, olhando todos os lados da moeda, a pessoa quiser com as cimentícias dos dois lados porque ele quer um tratamento acústico melhor, mas ele quiser revestir isso aqui com alguma coisa, tem algum problema? Não tem nenhum tá? problema. Você vai estar superdimensionando, vamos dizer assim, uma vedação, mas Encarecendo. encarecendo o processo. Um processo. Só. Tá? Não, mas é bom esclarecer. É possível. Feito, inclusive. Tá? Então, nesse caso, a gente utiliza esse tratamento que foi comentado, do base coat com a tela, e vai aplicar o revestimento cerâmico, a pintura, no Ah, em cima entendi. da placa Então, em cima da cimentícia aqui, vai o acabamento. a tela Tela e e base base coat, coat. e aí vai o acabamento depois ficar a gosto do freguês. Agora do arquiteto, né? Do projetista que ele quiser botar. Ele não tem, o produto não tem nenhuma objeção, nenhum tipo de produto. Pode ser tinta, cerâmica, um revestimento acrílico, qualquer A chapa cimentícia não tem contraindicação, não tem né? contraindicação, exatamente. Ela tá aí pra isso aí. Legal. E vamos para a parte do piso que você comentou. Me explica bem certinho essa parte do piso, sobre os apoios e tudo mais. Perfeito. Essa situação do piso foi até uma situação inusitada que apareceu pra gente, né? Existe um shopping lá na nossa região, lá de Recife, em que ele já tem mais de 25 anos. Já sofreu várias ampliações e o calculista da obra estava precisando fazer um rooftop. O cliente solicitou, né, o dono do shopping, e eles estavam precisando fazer um rooftop no empreendimento. Porém, os pilares eles já estavam bastante sobrecarregados. Então, a necessidade do rooftop, ele exigia uma vedação horizontal, né, uma laje que fosse leve. E aí, enfim, sistemas convencionais, laje treliçada, laje steel deck, nenhum desses passava no cálculo estrutural. E aí chegou numa situação onde o cliente teria que optar em fazer isso em painel wall ou não fazer. É, painel wall. E aí é uma área externa, é uma área totalmente aberta, tá? Sujeita até a área de maresia e tudo mais. E foi quando o calculista nos provocou, tá? O calculista Sérgio Osório, ele é bastante conhecido na nossa região. Aham. E aí ele provocou a gente, dizendo, ó, por que vocês não fazem o piso em painel? E a gente, painel para piso, não tem ferro, não tem nada, como é que a gente vai fazer isso? E a gente se questionou no primeiro momento, mas a gente falou, vamos testar. A gente levou para nossa fábrica, colocamos o painel na horizontal e começamos a colocar saco de cimento em cima. Fizemos apoio de 1,5 m com um cavalete lá que a gente tinha na fábrica, vamos fazer um ensaio empírico, né? Coloquei um saco de cimento e medi deformação. Coloquei segundo saco de cimento, medi deformação, nada. Coloquei 4, 5, 6, 7, 8 sacos de cimento. Num vão de 1,5 m e não teve deformação nenhuma. A gente, rapaz, tem um potencial aqui. Liguei pro calculista e falou, não, deixa uma semana aí pra gente ver se vai ter alguma deformação residual. 400 kg de cimento, de carga concentrada ali no painel. Concentrado no meio. E aí a gente fez esse trabalho, depois de uma semana a gente mediu novamente e não teve nenhuma deformação. E foi aí que a gente levou o painel para o laboratório, fizemos a validação de fato do laboratório, tá? E aí foi atestado que o painel suporta até 500 kg por metro quadrado de sobrecarga. E foi o que permitiu também que a obra fosse executada. O cliente final ele não queria fazer em painel wall.
E aí, com o nosso sistema, como é um material cimentício, ele não teve nenhuma objeção. E a gente também conseguiu atender a necessidade de resistência à flexão que ele precisava. E você conseguiu correr com esse teste no laboratório antes do que ele precisasse? Antes da aplicação. Antes da aplicação. Isso. Ah, A gente tem certeza que a gente mas ele tinha esse tempo de esperar essa solução. Normalmente, quando tem uma demanda de cliente e que a gente não tenha ainda ensaiado essa demanda, nós fazemos um ensaio. Nunca eu acho que pode. Sempre a gente constata através do laboratório se pode ou não pode para poder de fato executar. Entendi. Então sempre a gente procede dessa forma. E no piso é o 2P que é usado. Isso, painel 2P. Aí precisa de ser o 2P. Por questão dessa necessidade de carga Isso. pontual. É o painel que a gente tem ensaiado para esse tipo de situação. E é o que a gente acredita também por conta da placa cimentícia, né? É a placa que resiste a esse esforço de flexão. De flexão. Isso. Entendi. E como que fica o apoio embaixo, né? Digamos assim, isso aqui é o piso. Como é que fica esse apoio embaixo para poder manter? Você comentou que até 1,5 m, né? Isso. É o que? Numa laje, se você colocar no chão, isso aqui pode ser colocado? Se o cara vai ter até a terra, ele vai bater a terra, ele vai colocar uma destaque e vai colocar isso aqui em cima. Isso aqui pode ser usado Já dessa teve forma? aplicações desse tipo também. Já Mas teve. o que é mais comum? Você tem, por exemplo, um mezanino com estrutura metálica. Tá. A gente recomenda os apoios a cada 1,5 m. E aí o painel é fixado com um parafuso autobrocante, está diretamente na estrutura metálica. E o painel fica fixado lá na laje. Entendi. É bem simples. Não, bem simples. É como o visual, né? Isso, né? é uma laje seca. É uma laje seca. Então, isso aqui também pode ser colocado em mezaninos e tudo mais. Sim, com Esse certeza. rooftop, inclusive, do shopping, ele é um local para eventos e shows. Entendi. Tá? Inclusive sobe food truck lá, sobe carro nessa. Já teve show de forró lá também. Show de forró. Aí o pessoal dançou aí resistiu mesmo. Hein? Resistiu bem. Né? Porque fala, tem um show, aí a demanda é mais do que a pontual, né? O pessoal Isso. dançando e Se movimentando, tá dinâmico. né? Não, muito legal, cara. E qual é o peso desse painel, né? O peso desse painel é 61 por até 3, né? Até 3. Até 3. O modular de vocês é 3 e o cliente que corta antes ou como que é? A gente tem painéis com 2,5 metros Tá. e 3 metros de altura. Esse é o nosso padrão de fábrica. Esse é o padrão de fábrica, Isso. modular, tá. Qualquer tamanho diferente disso, a gente precisa de demanda para poder personalizar em fábrica. Então uma quantidade mínima pro... Isso. Agora sim, hoje em dia, basicamente, essas duas medidas elas têm atendido bastante o mercado. Tá? Porque como a gente trabalha com paginação, e a gente consegue também reaproveitar o painel na própria obra, a gente faz a paginação da obra, todo painel que ele é recortado, ele tende a ser reaproveitado no próprio empreendimento. Entendi. Então a gente não tem desperdício praticamente nenhum quando a obra é bem pensada e bem planejada para o sistema. Legal. E o peso? Como que é o peso? Do Então, painel de 2,5, por vai exemplo. variar de acordo com a espessura, tá? Ah, tá. O painel com 7,5 ele pesa 40 kg por metro quadrado. Ah, tá. Então, você sabe, cabeça metro quadrado. Depois Isso. divide aí, né? É. Tá bom. O painel de 7,5, 40 kg por metro quadrado. O de 9 vai pesar 49 kg por metro quadrado. E o painel de 12 pesa 60 kg por metro quadrado. Tá bom. E deixa eu fazer, então, você tem a comparação do visual, a diferença de peso? Sabe? É o mesmo peso. O painel é Dá a mesma 45 coisa? quilos, é. Porque o painel que a gente usa para piso é o de 9. Tá. O de 9 com duas placas é o que consegue garantir aí essa sobrecarga de até 500 quilos. Então no piso não uso de 7, Não. uso de 9. Isso. O de 7,5 a gente usa normalmente em coberta. Tá? Quando você não vai ter uma sobrecarga tão elevada, você pode usar o painel de 7,5 para ser a coberta de uma casa térrea, por exemplo, Ah, enfim, qualquer Na edificação. realidade, como a gente ensaiou o painel com 9 centímetros de espessura, nós utilizamos o de 9 e o de 12, que é maior do que 9, e nunca o menor. Mas pode ser utilizado de 7,5 para saber qual é a resistência que o painel de 7,5 ele alcança com esse vão de 1,5 m. Precisa fazer a avaliação dele também, né, no laboratório, né? Cara, isso aqui é muito interessante, né? Resta saber uma informação importante, o corte, como que é dessa peça, né? Como que é cortado isso na obra, se é uma coisa fácil de cortar, porque você sabe, obra é complicado, né? Você vai mandar um painel modular, mas lá vai ter um monte de corte, né? Sei lá, chantela, tudo quanto que o cara quiser cortar lá, né? O cara não vai falar que tem elétrica, depois ele vai picar a lixadeira aqui colocando elétrica. Com certeza. Isso é um ponto forte do painel, a questão dos cortes e instalações e personalização. Tá? Porque você não tem tanta dificuldade como um sistema, por exemplo, como uma alvenaria convencional. E você também não precisa de uma mão de obra tão especializada como um sistema drywall ou steel frame, por exemplo. Um próprio pedreiro ou um ajudante conseguem fazer esse tipo de trabalho, tá? Como é que funciona? A famosa maquita, né? Acho que no Brasil todo é chamada de maquita, a máquina de corte. Você consegue fazer o corte dos painéis, tá? Tanto para instalações como também para recortar de fato os painéis e modular. Um ponto interessante é o seguinte, eu te falei que a gente trabalha com o setor de projetos. Sim. Então, o projeto ele já é concebido
E a gente fornece isso ao cliente com todo o plano de corte. Tá? Esse corte é feito em obra. Então a gente fornece painel, tamanho padrão, 61 por 3 metros ou 2,5. O painel vai para a obra, o cliente faz um recorte conforme o projeto, reaproveita o que foi recortado na obra, tá? E a gente consegue ter isso aí, ter um êxito aí na montagem, sem ter desperdício, com uma facilidade grande aí na execução. Mas acontece, eu acredito que se não acontece, vai acontecer, de um cliente que fala, eu quero 20 placas aí, não fala projeto, não te fala nada, eu quero 20 placas e pronto. Entendi. Nesse de fato caso que eu tô acontece. perguntando, né? O cara comprou e aí, pra quem tá assistindo, ele pode querer comprar e ele saber como que ele vai cortar isso daqui, se não tem problema a resistência, se ele pode cortar no meio, se ele pode cortar em cima. O que você pode dizer sobre contraindicação de corte do Perfeito. painel? Esse produto ele tá normatizado, Tá. A gente normatizou ele no final do ano passado. E na nossa norma a gente teve essa preocupação. Tá. Na questão de manutenibilidade e também de aplicação, né? Tem reformas também, tem no processo de aplicação Tá. que a gente tem essa situação. Então o que é que a gente determinou na norma? Cortes de até 1 polegada, tá? Ele pode ser feito em qualquer sentido, vertical, horizontal, diagonal, sem nenhuma restrição. De fora a fora. Não, somente para instalações. Tá? De fora a fora você pode fazer sempre, para poder pegar a dimensão que você precisa. Não, eu tô falando corte, ó. Pensando assim, faz de conta que isso aqui é um painel de 61, né? Certo. Isso aqui é outro. E aqui tem outro. Ele quer puxar uma caixinha daqui pra cá. Então Isso. ele vai ter que cortar isso aqui de fora a fora Isso, pra eu tô passar a falando. tubulação. Nesse caso, cortes de até 1 polegada podem ser feitos em qualquer sentido. Não, isso que eu não tinha entendido. Então, corte de 1 polegada de Isso, profundidade. de você tá falando. profundidade. Agora, beleza. Ele pode fazer em qualquer sentido, no tamanho inteiro No da tamanho que ele quiser. Pode fazer um carnaval aqui que não tem problema. Isso. O que é que ele tem que fazer depois, tá? Tá. Ele tem que fazer todo o fechamento desses rasgos, tá? E ele precisa também fazer o mesmo tratamento que a gente faz na junta, fazer em cima do recorte. Então ele tem que usar AC3. Isso, argamassa C3 para fazer o fechamento E e, o depois a chumbamento tela também, não? e o base coat. Ah, tá, entendi. Então, Assenta a tubulação com a C3 e tela e base coat. ele corta aqui, coloca a tubulação hidráulica, o famoso conduíte, vai. Isso. E aí, ele tem que chumbar esse conduíte com a Com a C3. C3. Encher esse vazio com a argamassa. Então ele não pode só colocar o conduíte lá, tem que chumbar ela, preencher vazio. Tem que fechar. Tem que fechar ele todo. Tá bom. E aí coloca base coat Tela e base coat. e a tela específica para base coat. Isso. É uma tela de fibra de vidro. Isso. Mas você tem uma indicação de tamanho de 10 largura? centímetros. Ah, de 10 centímetros. Isso. Tá bom, tá bom. E isso não inclui nada, marca ou resistência, porque você sabe que tem a da Placlux, que é a Proforte, que ela é um desenvolvimento um pouco mais forte, né? E não tem essa contraindicação. Sendo uma tela de fibra de vidro para sementícia de 10 centímetros, está aceito aqui. Isso. A gente tem a especificação da gramatura da tela na nossa legal. norma, tá? Na norma tá aí a especificação da Isso, tá gramatura. tudo especificado É isso que eu queria saber. Tá, continua sobre o corte aí que você falou. Até 1 polegada tá Até liberado. 1 polegada, em qualquer sentido aí, você consegue fazer. Cortes acima de 1 polegada, a gente recomenda consultar a fábrica pra gente entender qual é o impacto que isso vai ter, né, naquela parede. E aí a gente dá a analisada e dá um retorno aí para o cliente de qual seria a melhor forma de executar isso aí. Entendi. Ah, então depois, acima desse corte, tem que conversar com vocês, é isso? Isso, acima de 1 polegada, mas assim, normalmente, 99,9% dos casos de recorte em obra, eles funcionam até 1 polegada. Tá? Entendi. Você passar uma fiação elétrica, um cabo de rede, enfim, tudo isso a gente consegue atender, uma tubulação, às vezes quer embutir um cano hidráulico, tudo isso a gente consegue fazer até 1 polegada sem dificuldade. Mas você tem uma ideia, assim, pra me dar o que ele perderia, o que começaria a perder a resistência se ele não falasse com vocês, o que ele cortaria? Eu sei que 1 polegada foi o que vocês colocaram na norma, mas eu imagino que tem uma tolerânciazinha ali. Isso. Então, assim, se o cara fizer isso aqui, a gente já acha que pode dar problema. O que acontece, tá? Já chegou a acontecer conosco. O cliente queria colocar tubulação de esgoto de 100 milímetros na parede. Tá. Só que ele colocou uma parede de 9 centímetros. Então era... Ou seja, a tubulação já é maior do que a parede. Entendeu? Então isso já aconteceu, uma situação real que aconteceu Aí conosco. ele queria rebocar o restante. Então assim, a gente precisa ter esse cuidado, né, para poder passar a orientação. O produto ele é versátil, né, mas todo produto ele tem a sua técnica, ele tem um detalhe construtivo. Então a gente realmente preza por deixar um número definido para o cliente ter a liberdade de trabalhar. E além disso a gente vai ajustando aí conforme a necessidade, a gente dá a recomendação correta de como deve ser feito o processo. Entendi. Cara, então assim, não discordando, mas acrescentando, você falou que o corte dele era
mais fácil do que uma alvenaria. Bem mais na fácil. Na minha concepção é igual, mas me comenta por que você acha que é mais fácil. Porque uma alvenaria também o cara vai passar a maquita lá e vai colocar o cano e vai chumbar com... O cara chumba até com gesso, com cimento, qualquer coisa. Mas eu sei que isso não é na norma, mas eu entendo que é igual pra mim. Mas eu queria que você me explicasse por que você acha que esse aqui é mais fácil o corte. Vou te dar um exemplo prático. Tá. Você consegue cortar uma alvenaria com serrote? Alvenaria? Não dá. Não consegue. Não dá. O nosso painel você consegue. Então, A resistência ao corte, né? Não sei se seria uma abrasão, mas essa resistência aí de corte do painel, ele é inferior Entendi. ao sistema convencional. Mas isso não perde a característica de resistência do painel, né? Não, sim, Você é- consegue sentir aí que o painel ele tem a Não, ele é característica de forte. resistência, Então, ele é forte. o que a gente tá falando é sobre um melhor aproveitamento de ferramentas, né? Isso. Porque assim, o cara com uma maquita, ele vai cortar as duas paredes iguais. Sim. Na teoria, corta, é o mesmo mas você tempo vai que ter ele vai uma gastar. eficiência muito Deixa eu maior te no próprio falar, painel. Na realidade, em obra a gente aprende muita coisa, né? Sim. Se você pegar a unha do martelo, depois que ele rasga com a maquita, os dois lados, ele pega a unha do martelo, quebra a placa cimentícia se tiver, e se não tiver, ele vai arrastando a unha do martelo, esse material já sai com uma certa facilidade. Entendi. Porque o contexto dele da resistência é da forma que ele está aí. Tá? E depois, isso que você tirou, você vai preencher com o eletroduto ou a mangueira corrugada e mais a argamassa C3 para voltar a ter as condições iniciais de resistência. Entendeu? Então a facilidade é mais por conta da velocidade com que você consegue fazer esses rasgos. Entendi. E a vida útil desse material, como é que funciona? Vamos lá, os ensaios aí de norma, tá? Eles exigem que você faça situações de choque térmico, carga suspensa, batimento de porta. Enfim, são vários ensaios que a gente tem que submeter à norma de desempenho. Isso nos garante hoje uma vida útil de material de 50 anos, tá? Que é um tempo médio aí que o Do pessoal concreto. trabalha isso. Não, 50 anos é a vida do concreto. Isso. Material cimentício, tá? O Entendi. EPS aí, na verdade, ele é só como preenchimento. Ele não Entendi. tem nenhuma função estrutural. Ele tem a função aí de ser um isolante térmico, acústico e também de preenchimento. Ele dá volume aí ao negócio. Então, E a leveza também. Então, mas a base estrutural é a cimentícia. Isso. Então, Não, não só a cimentícia, né? No caso do painel sem placa, o próprio Argamassa, concreto leve, né? A argamassa, aí ela consegue garantir essa resistência. Mas ela perde o quê? 10 vezes? Grosseiramente, ela perde 10 vezes da resistência se você tira a cimentícia. O que acontece? Quando a gente tira a placa cimentícia, a composição do núcleo de concreto leve é diferente. Ah, O tá. concreto, o traço é outro. Então no painel SP é outro É outro concreto. traço. A densidade Então, essa do é uma concreto informação importante. Isso. É similar, né? Mas assim, a gente compensa inclusive o peso da placa em concreto leve. Tanto é que o peso pela espessura é o mesmo. Se eu pegar o peso do painel SP e do painel 1P e 2P, o peso é igual. pela espessura é o mesmo. Então, o que a gente faz? A gente entendi. compensa o peso da placa no traço de concreto traço de leve que ele é concreto. ajustado. Adiciona um pouco mais de cimento para poder compensar a ausência da placa. Não, é legal falar assim de forma mais aberta, porque Né? muita gente assiste aqui, é bom falar assim essa parte mais aberta, né? Cara, muito legal sobre a placa. Vocês querem falar mais alguma especificação da placa que faltou a gente falar, que eu acho que a gente deu uma abrangência legal por bastante coisa. Tem alguma informação que eu faltei perguntar ou falar sobre ela? Eu vejo aí só a questão algumas vantagens que o painel leva em relação ao sistema aí. Isso, legal. Vamos as vantagens que tem. Você coloca aí o painel, vamos lá, é um produto que numa única aplicação, ele está pronto. Tá? Você quando coloca um painel no lugar, vamos supor, um painel com 3 metros de comprimento por 61, você está aplicando 1,83 metros quadrados. Ele está rebocado, chapiscado, ele está com Até com instalação, né? térmico, Botar embutido. acústico, ele está com todo o produto na única colocação, instalação. Tá? Alguns outros sistemas você precisa fazer algumas etapas. A etapa dele é única. Eu coloquei, eu vou fazer vou dar um exemplo, uma alvenaria convencional que todo mundo conhece. A alvenaria com 1,5 m precisa de andaime. Sim. Vou ter que botar um andaime para colocar o resto da alvenaria, até 3 metros de comprimento. O painel não precisa de andaime. No piso, o operário vai lá, o montador, ele vai aplicar sem precisar do andaime. Então ele ganha tempo com isso. Legal. Tá? Ele ganha Muito tempo com importante. isso. O painel, na verdade, e a questão é aquela coisa que eu te falei. Ele está pronto. Ele está rebocado, chapiscado, térmico e acústico na única aplicação. Coisa que eu acho muito importante, Anderson, é a gente conceber o projeto com o painel, porque você tem o ganho de tudo que ele pode oferecer. Tipo, como eu tenho um painel que pesa 50 quilos praticamente por metro quadrado, em comparação com a alvenaria convencional que pesa 200 quilos por metro quadrado, a gente consegue ter uma redução no dimensionamento tanto da fundação como da estrutura, que traz uma economicidade muito grande para a obra. Entendeu? E ele é o aspecto, como ele consegue também uma montagem, uma produtividade mais rápida do que uma alvenaria convencional, um pedreiro com 2 ajudantes monta aí 40 metros quadrados dia de painel,
Então a velocidade da obra é maior, consequentemente o tempo de obra é menor. E com isso, todo o indireto que você tem dentro de uma obra, engenheiro, vigia, almoxarife, administrativo, você consegue reduzir o prazo da obra e, consequentemente, o custo desse indireto. Sim. Né? Então, quando você tira o partido de conceber o projeto com o painel, você consegue todos esses ganhos. O painel ele é competitivo independente dessa situação. Eu tenho lá uma estrutura pronta, eu vou simplesmente trocar a alvenaria pelo painel. Você vai ganhar desempenho, você vai ganhar velocidade, tá? É tudo que foi colocado aqui. Então, é muito importante essa poder conceber o projeto com o sistema. Muito legal essas informações. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a empresa de vocês agora, para terminar, que eu achei legal a gente falar primeiro sobre o produto, porque é o que as pessoas mais se importam, né? E agora vamos, para aquelas pessoas que ficam com a gente até o final, vamos saber um pouquinho da empresa de vocês. Tranquilo. Bom, a gente é da MF Company. MF Tá? Company. É um grupo empresarial, a gente atua em todo o Brasil, mas fortemente na região Nordeste, onde a gente tem várias empresas na área da construção civil. Então temos a Concreteiras de Martimassa, temos a empresa de Terraplanagem e Asfalto, que é a MF Engenharia, temos uma empresa de pré-moldados de concreto, que é a MF Artefatos, e temos a Lightwall, tá? Que é essa empresa onde a gente fabrica os painéis de concreto leve Lightwall. Legal. E o que vocês são na empresa? Somos sócios do grupo, 3 sócios. tá? São 3 sócios. Isso, 3 Entendi. sócios. Legal, cara. E como que tá essa questão da distribuição disso? Isso tá mais para lá para a região Nordeste? Vocês estão ainda buscando parcerias para descer para cá? Como é que tá essa Isso. parte? Na verdade, a gente está buscando agora, através das feiras, divulgar o produto, né? Porque até ano passado, a gente não tinha norma. Entendi. Tá? O produto não estava normatizado. Então a gente, ano passado, 2021, nós participamos do concurso nacional de novas tecnologias, através do governo federal, da Secretaria Nacional da Habitação, e tiramos primeiro lugar nesse concurso. E nisso surgiu a oportunidade do governo federal, junto com a BNT, em acelerar a norma do produto do painel leve Lightwall. E a gente participando aí com o pessoal da BNT, tivemos que abrir mão da patente, porque não pode ter produto patenteado normatizado. Então, achamos que era mais interessante ter a norma, abrimos mão da patente e ingressamos no processo da norma. E, felizmente, fomos contemplados com a norma aí sem nenhum tipo de ressalva. Nossa norma está aí atendendo a plenitude na NBR de alvenarias. Tá? E agora estamos buscando no Brasil parceiros para abrir franquias ou fábricas através de sociedade, centro de distribuição. Essa é a nossa primeira feira que a gente está fazendo depois da norma. Legal. Tá? E ficamos surpresos, porque a feira realmente foi um sucesso para a gente. Foi legal, foi muito O legal. stand muito bem visitado, tá? O público muito objetivo, o público realmente sabe para que veio. Tá? Eles vieram buscar a construção a seco, tá? E foi muito bom para a gente. A gente está muito Legal. satisfeito, o trabalho que vocês fizeram aqui em São Paulo foi fantástico. Eu agradecer a Legal. vocês aí pela oportunidade de estar aqui fazendo essa entrevista aqui, tá? Para a gente foi importante. Acho que é importante divulgar. Depende agora de vocês aqui da mídia local, dos amigos, para poder colocar o Lightwall no Brasil. Eu achei muito interessante isso daqui, eu gostei, tanto é que a Ana falou pra vocês que talvez não conseguiria porque a agenda já tava cheia, mas eu adiantei um ou outro pra colocar vocês no meio, porque eu realmente achei isso aqui interessante. Faço força que vocês consigam alavancar isso aqui no Brasil, porque toda novidade, toda inovação é bem-vinda. Tomara que a gente ache várias aplicações legais para poder utilizar isso aqui, e faço votos que a empresa de vocês vá para frente realmente nesse setor, que eu já sei que é uma empresa provavelmente bem conceituada, mas que esse produto vá realmente para frente. E eu queria agora que você deixasse a mensagem final, o que vocês quiserem falar, a casa de vocês. Eu fiquei muito feliz de ter a oportunidade de conversar com vocês, já que vocês não são de São Paulo, então não teríamos essa oportunidade. Então foi muito bom, uma passagem que vai ficar lembrada e vai ficar lá no nosso canal para vocês ir lá assistir, curtir, e é muito legal. Antes da palavra final deles, se inscreve aí, deixa o like, compartilha, faz tudo que você precisa fazer para ajudar esse canal a crescer, porque isso aqui é uma inovação. Quem sabe você que está assistindo hoje, daqui a um certo tempo, você falou, pô, os caras foram lá e olha como é que isso aqui tá no Brasil, e eles falam lá quando tava começando e tudo mais, né? Pode acontecer. Então deixa uma mensagem final aí. Muito obrigado pela participação. Perfeito, Anderson. Queria agradecer aí a participação aqui no podcast, né, no MaxCast. E, de fato, é uma inovação. É um produto hoje que precisa ser conhecido.
tá? A gente já tem hoje muitas inovações aí difundidas no Sistema Nacional de Construção e o nosso produto ele precisa também ser apresentado. E a gente está buscando justamente essa oportunidade de ter o nosso painel inserido no cenário da construção civil nacional. Estamos aí, de fato, prontos com o produto normatizado. Estamos buscando ampliação industrial também, ampliação de novas plantas, de franquias desse sistema. A gente tem todo o know-how do produto e buscando agora esse crescimento aí e espero que seja de forma aí exponencial. Legal, legal. Quer falar alguma coisa, meu amigo? Não, eu acho que basicamente é isso e que estamos, como teve hoje uma consolidação na região Nordeste do sistema, realmente ele tem esse uso, a utilização dele já está bem sacramentada. A gente tomou como partido de diretoria, de empresa, buscar atingir o país São Paulo. Que a gente entende que, sem dúvida alguma, tudo que é feito e realizado, seja na construção civil, seja em outro segmento aqui em São Paulo, isso serve de exemplo e de parâmetro para o país inteiro. Né? Desmerecendo nada, nem muito menos, porque foi um sacrifício muito grande trazer uma inovação para o país. Não é à toa que muita gente desiste pelo caminho. E a gente foi perseverante em manter isso. Temos 7 anos que nós trabalhamos para introduzir esse sistema no mercado. E estamos aqui agora dispostos a, de fato, alavancar na região sul e sudeste para que esse sistema seja conhecido e, de fato, seja praticado a utilização desse sistema no país. Legal, cara. Obrigado pela presença de vocês aqui. Foi muito legal. Obrigado muito aí. bom, viu? De verdade. Obrigado você. Foi muito importante. Então agora é se inscrever no canal, deixar o like. E vocês 3 que estão aqui, mais o quarto elemento que tá aí, não vai sair aqui da sala sem se inscrever no canal para depois Com certeza, acompanhar agora. esse vídeo aqui, viu? E olha só, se precisar, pode contar com a Max Crio. Vem comigo. Aqui é top.